O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias irão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. E eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Antes de tudo, caríssimos irmãos, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. De modo especial, nós queremos acolher os irmãos que nos acompanham pela rádio web Basílica de Nazaré, pela rede Nazaré de televisão, transmitindo para todo o estado do Pará, a Amazônia Legal. Você que nos acompanha, sinta-se acolhido na casa da Mãe de Misericórdia. Domus Dei et Porta Coeli, casa de Deus e porta do céu. Caríssimos irmãos, nesta semana nós estamos tendo, como primeira leitura, trechos retirados do primeiro livro dos Macabeus. Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, nós temos esses dois livros, Macabeus 1 e Macabeus 2. E, assim, em resumo, em síntese, o livro dos Macabeus trata da resistência à tirania. Naquela época, os israelitas, depois que a Babilônia conquistou Israel, conquistou Judá, os israelitas se viram nas mãos de diversos dominadores estrangeiros. Sabemos que a Babilônia foi entregue aos persas e medas, e estes tinham, ao contrário dos outros povos da antiguidade, uma política de tolerância religiosa muito grande. Os persas, eles não interferiam na religião dos povos conquistados. Geralmente, no Oriente Antigo, quando um país conquistava o outro, a nação vencida era submetida ao ponto de ter que adotar os deuses, as divindades do conquistador. Os persas foram uma exceção. Contudo, o império da Pérsia e da Média caiu nas mãos dos macedônios e dos gregos, conduzidos por Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Alexandre, ele continuou a política dos persas. Seus sucessores tiveram um comportamento um pouco diferente. Os Ptolomeus no Egito e os Lágidas na Síria tiveram, digamos assim, um comportamento um pouco diferente, porque os Ptolomeus, os Ptolomeus são Lágidas, né? Que descendem do general, porque Alexandre não deixou sucessores, herdeiros, não tinha filhos para herdar o seu império. Os seus generais dividiram entre si, e Ptolomeu Lágida ficou com o Egito, enquanto Seleuco ficou com a Síria. Ptolomeu e os seus sucessores no Egito mantiveram essa mesma política de Alexandre e dos persas. Então é por isso que na Alexandria se criou uma grande comunidade judaica.
grande comunidade judaica. Na Síria foi o contrário. Seleuco e os seus sucessores tentaram impor a religião pagã grega. E como Israel ora estava nas mãos dos Ptolomeus do Egito, depois ora estava nas mãos dos Seleucos da Síria, ele sofreu com a mudança. E nessa época de Macabeus, Israel passara para o domínio dos Seleucos da Síria. E estes queriam paganizar Israel. Então, o livro dos Macabeus vai tratar disso, tanto um como o 2. E é um livro que nos inspira, porque é um livro, como dizemos, que é a resistência à tirania. E o que é a tirania? A tirania é todo sistema de governo, toda forma de governo que se volta contra Deus. Porque os tiranos se pretendem absolutos. Eles se pretendem absolutos. Eles não devem satisfação a Deus e nem a ninguém. E a tirania, ela pode se manifestar em todos os sistemas políticos. Na monarquia, na república, na democracia, na ditadura. Veja que a ditadura não é tirania, tem uma diferença. Porque uma ditadura, ela pode ser um governo de exceção, mas não antirreligioso. Já a tirania é, por essência, antirreligiosa, porque o tirano, ele quer se colocar no lugar de Deus, e ele quer uma obediência dos outros que é devida à divindade. Então a tirania, como dissemos, pode ocorrer em todos os sistemas. Então nós devemos estar atentos a isto. Mas e a democracia? Uma democracia que se volta contra as leis de Deus se torna tirania. Poderíamos aqui colocar vários exemplos da história, mas lembremos que os nazistas chegaram ao poder via eleições democráticas. Via eleições democráticas. Está vendo? Pela democracia eles impuseram a tirania. Eu sou tirano quando eu não aceito e não me submeto aos mandamentos da lei de Deus. Você pode ser um tirano, isso mesmo, tirano de si mesmo. E nós sabemos que a tirania, ela exige de nós uma reação. Santo Tomás de Aquino diz que é um dever do cristão, como cidadão, se rebelar contra a tirania. Porque lembre-se, o tirano, ele não respeita as leis divinas, não respeita. Que dirá as leis humanas? Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de gente, que às vezes vem com um discurso bonito, mas com uma agenda que no fim se mostrará desastrosa. Então o livro dos Macabeus tem essa característica de ser um livro de resistência àqueles que querem se colocar no lugar de Deus, seja como indivíduo, seja como grupo. Então a resistência aos tiranos é o grande mote do livro dos Macabeus. E nós devemos ter cuidado, porque os tiranos, eles querem nos seduzir e corromper. E quando eles não conseguem seduzir e corromper, eles lançam mão de todas as armas. Difamação, calúnia e coisas afins. É isso mesmo. Então, o tirano, ele
é contrário a Deus e contrário aos homens e contrário a si. E nós precisamos estar atentos, porque existe aí uma verdadeira agenda anticristã. E se uma agenda política é anticristã, ela é tirânica. Não importa de onde venha, ela é tirânica. E nós temos o dever, como já falamos, segundo Santo Tomás de Aquino, de resistir, assim como os macabeus. E geralmente o tirano, ele gosta de promover a apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da fé, o abandono da religião, o abandono da igreja. É o abandono da igreja. É um pecado grave. A apostasia é um pecado que muitos hoje cometem. Por isso são chamados à conversão. Os muçulmanos, eles condenam à morte qualquer pessoa que seja apóstata, que abandone o islamismo. Tanto é que quando um muçulmano se converte em cristão, geralmente ele foge do seu país, porque as leis islâmicas são duras com os apóstatas. E as leis cristãs? A igreja está sempre de braços abertos para receber os filhos pródigos. O salmista nos fala sobre essa situação. Hoje, Salmo 49. A todos que procedem retamente, diz o refrão, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então nós devemos manter a nossa conduta o mais corretamente possível, porque será esse nosso procedimento que nos defenderá. Até mesmo os inimigos dirão que você não fez tal coisa que te acusam. E ele sabe disso. Que será muito difícil as pessoas acreditarem, porque você age corretamente. Temos o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, lá na Índia, nós sabemos que o sistema religioso da Índia é pior do que o dos fariseus. Porque o dos fariseus ainda tinham ritos purificatórios, você fazia, ficava tudo bem. No hinduísmo não existe isso. Se você é considerado impuro, você é impuro até morrer. Então, se uma pessoa que eles consideram impura fosse beber da água do rio, os outros poderiam, da aldeia, do poço da aldeia, os outros poderiam, sem dó nem piedade, repelir violentamente essa pessoa. E se essa pessoa morresse, eles não iriam tocar nela para nada, ela ficaria nas ruas. E o que Madre Teresa fazia? Ela ia, pegava essas pessoas que estavam moribundas, morrendo nas ruas, e colocava uma esteira. E, sabendo que eles consideravam dentro da religião deles as águas do rio Ganges sagrada, ela ia lá, pegava um pouco daquela água e dava para aquela pessoa. Então isso, pela religião da Índia, é um comportamento inaceitável. Ela deveria ter sido, pelo menos, chibateada. Mas ela fazendo isso, como cristã, e dizendo para eles, eu faço isso porque eu sou cristã, porque Jesus mandou fazer, porque Jesus disse que no mais necessitado ele estaria. Madre Teresa começou a se tornar, ninguém deixava que se houvesse violência contra ela. A chamavam de a grande alma, Mahatma, e porque ela exercia essa misericórdia, não é? Com quem não merecia misericórdia, segundo o pensamento deles. Isso tornou Madre Teresa uma presença viva de Cristo, a tal ponto que se houvesse uma confusão, e a gente sempre está recebendo notícias, não é?
de igrejas que são incendiadas ou atacadas com os cristãos dentro, lá na Índia. Se Madre Teresa estivesse no meio daquela igreja e alguém dissesse: olha, Madre Teresa está lá, imediatamente a turba se dispensava e aqueles irmãos, pela presença de Madre Teresa, escapavam de serem trucidados. Veja só. Então, quando nós estamos em Cristo, Ele faz a nossa luz resplandecer. Em Jerusalém, Jesus, no Evangelho diante de Jerusalém, Ele vai chorar, porque Ele queria salvar aquela cidade, mas aquela cidade não quis ser salva. Aliás, é uma das coisas mais duras, é quando você tem uma pessoa que você ama, um filho, um irmão, um sobrinho, um pai, você diz para ele: olha, isso está errado, não vai por aí, e a pessoa não te dá ouvidos, não te dá ouvidos, não está nem aí para você. E nós sabemos aonde aquele caminho vai levar: a ruína, a ruína. Porque uma coisa é certa, ninguém faz mal aos outros, viu? Faz a si, faz a si. Você planta o mal, vai colher o mal. Você planta ventos, vai colher tempestades. Então, por isso Jesus chora. Ele quer salvar aquela população do pecado, da destruição, e eles não estão nem aí para ele. Jerusalém, que abriu as portas para Jesus, mas não o seu coração. E aqui fica um grande questionamento para mim e para cada um de vós. E nós? Será que nós abrimos as portas para Jesus, mas não abrimos o nosso coração? Será que a nossa entrega ao Evangelho é apenas fachada? É apenas um ato social? Será que nós estamos colocando fé em Jesus? Será que nós estamos seguindo os mandamentos do Senhor? Porque Jesus disse: quem me ama, segue os meus mandamentos. Você quer saber se você ama Jesus? É se você segue os mandamentos dele. Se você não segue os mandamentos dele, você não o ama. Então nós temos que fazer essa pergunta, cada um faça para si. Não só nos dias difíceis nós devemos caminhar com Jesus, mas nos dias bons, nos dias fáceis. O salmista hoje nos diz, no Salmo 49: invoca-me, diz o Senhor, no dia da angústia, e então te livrarei, e tu hás de louvar-me. Olha só que palavra poderosa para nós hoje. Invoca-me no dia da angústia, e então eu te livrarei e hás de louvar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não esperemos os dias de angústia para invocar o Senhor. Comecemos desde já, porque nós estamos no mundo. E o que foi que Jesus disse que nós encontraríamos no mundo? Jesus nos disse: no mundo tereis tribulações. Contudo, nos diz Jesus, coragem, eu venci o mundo e estou convosco até o fim dos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.